De volta com o Estação Entrevista aqui na Rádio Estação Web, entrevistando e falando com todos os comunicadores da Rádio Estação Web no mês em que estamos comemorando 5 anos de atividades. E hoje, como conversamos com o Vicente Fonseca no primeiro bloco do programa, do futebol, vamos ao rugby, que é um dos esportes que mais cresce no Brasil e no mundo. E sobre rugby, nós temos um representante aqui na Rádio Estação Web, ele que é radialista, é professor de gestão e marketing do esporte, desde 2013 está conosco, comandando o programa Estação Rugby Clube e também o Drop Estação Rugby Clube, além de ser a voz das transmissões esportivas de rugby aqui na Rádio Estação Web. Virgílio Neto, tudo bem, Virgílio? Tudo bem, Rogério, é uma honra estar aqui contigo e na comemoração desses 5 anos tão importantes para a Rádio Estação Web. É uma honra poder fazer parte dessa equipe, é uma honra ter te conhecido, um grande presente para minha vida ter te conhecido e ter conhecido e estar aqui na Rádio Estação Web. Opa, que legal, a honra é toda nossa, Virga. Mas, falando contigo agora, Virga, tu que tem uma história muito bonita relacionada ao rugby, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil e fora do Brasil, como é que surgiu essa tua paixão pelo rugby? O Virgílio, para quem não sabe, o Virgílio não é gaúcho, o Virgílio é paulista, da cidade de Jaú, interior de São Paulo, e veio aqui para o Rio Grande do Sul. De onde surgiu toda essa paixão para o rugby? Logo depois a gente vai falar da tua vinda para o Rio Grande do Sul. Bom, Rogério, a paixão pelo rugby surgiu quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai é engenheiro agrônomo, que ele foi para a Austrália em 91, para conhecer a realidade das usinas de açúcar e álcool no nordeste da Austrália. Queensland, Cairns, Brisbane, ali, mais Cairns, né? E quando ele voltou para o Brasil, voltou lá para Jaú, ele trouxe uma camisa de rugby, ele trouxe uma bola de rugby, ele trouxe fita VHS, e eu fiquei apaixonado pelo esporte, fiquei apaixonado pela maneira como meu pai falava do esporte e comecei a ir atrás. Só que há 20 anos, em 91, lá no interior de São Paulo, o rugby não tinha essa projeção como tem hoje. Então demorou muito para eu ter contato com uma bola de rugby. Demorou 10 anos para eu ter contato com uma bola de rugby. Mas eu fui cultivando essa paixão, esse amor pelo rugby. De vez em quando saía alguma coisa no jornal, de vez em quando saía alguma coisa na televisão. E depois, quando eu tive acesso à TV a cabo, na casa dos meus avós em Bauru, em 95, 96, eu tive mais acesso ao rugby. E essa paixão foi crescendo a cada dia. E foi por conta do meu pai ter ido para a Austrália e ter voltado com um material de rugby lá em 91 que eu cultivei bastante esse amor e fui desenvolvendo ao longo dos anos. E aí quando eu fui morar fora de Jaú, que eu fiz minha faculdade em Belo Horizonte, Minas Gerais, aí eu conheci uma turma bem maluca lá em Minas Gerais, bem bacana, são meus amigos até hoje. E a gente foi um dos fundadores, foram os primeiros que começaram lá com o Belo Horizonte Rugby Clube lá em 2003, final de 2013, em outubro de 2003. E aí a paixão só ficou mais dentro de mim e aí passou a fazer muito mais parte da minha vida. E tu começaste a jogar rugby já no interior paulista? Não. Eu comecei a jogar no Belo Horizonte. Demorei muito para começar a jogar, porque o rugby antes era só São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Curitiba e Paraná, Curitiba capital. Então demorou muito para eu ter contato com o rugby. Depois eu fui saber que Ribeirão Preto já tinha uma equipe em 92, Piracicaba já tinha uma equipe desde 76, mas como a comunicação não era muito desenvolvida na época, eu não tive acesso a essas equipes, não tive acesso ao rugby, ainda mais tendo 9, 10 anos de idade. Eu tinha 9 anos quando eu tive acesso, quando eu conheci o rugby pela primeira vez. Eu fui jogar mesmo só em 2003 com o Belo Horizonte Rugby Clube. Fiz parte da primeira formação, primeira equipe do Belo Horizonte Rugby Clube. Que legal. E foram quantos anos jogando rugby? 10 anos. 10 anos jogando rugby, até que chegou um momento em que eu ou trabalhava com rugby, que eu comecei a me envolver muito com a CBRU, ou jogava. CBRU, a Confederação Brasileira de Rugby, né? Comecei a trabalhar primeiro na parte da comunicação da Confederação Brasileira de Rugby e depois eu fui ser manager das seleções brasileiras. Então não é bacana jogar por uma equipe e fazer parte da CBRU. Muita gente pode pensar favorecimento X, Y, Z, enfim, podem pensar em coisas. Então eu optei por me desligar do clube porque eu jogava, que é um clube também que não existe mais, e me dedicar exclusivamente à Confederação Brasileira de Rugby foi o que eu procurei fazer. Então me desliguei, parei de jogar para me dedicar à CBRU
E acredito que foi uma decisão certa, porque naquele momento o rugby estava crescendo de uma tal maneira que a gente já não pode misturar tanto um profissionalismo que uma estrutura esportiva atual exige da cultura amadora que os clubes ainda de rugby possuem. Mas nesse meio do caminho, Rogério, eu fui fazer meu mestrado fora do Brasil. Eu fiz meu mestrado em Portugal em meados da década passada, entre 2006 e 2009, e lá eu tive contato com o grupo desportivo de direito. Cheguei a treinar algumas vezes com o grupo desportivo de direito, só que o nível de lá é altíssimo. E eu fui lá, eu trabalhava e fazia o mestrado, e para eu ter um alto nível, para me dedicar, para ter um alto nível, corresponder com os treinos que eu tinha e com a equipe que eu jogava, eu ia ter que dedicar muito tempo para o alto rendimento do rugby, que lá, por mais que seja amador, eles vivem uma cultura de alto rendimento muito grande. E aí eu optei, não, eu vim aqui para fazer o mestrado e para voltar para o Brasil com o mestrado. Então eu tive muito contato com o rugby português e eu vivi toda a trajetória do rugby português até a classificação para o Mundial 2007 na França. E como eu morava lá em Portugal, a Copa do Mundo de 2007 eu fui para a França, foi minha primeira Copa do Mundo. Então eu vivi muito de perto o rugby português no seu ápice. Foram quantos anos à frente da Confederação Brasileira de Rugby? Olha, Rogério, eu quando voltei para o Brasil, eu entrei em contato com a antiga ABR, a Associação Brasileira de Rugby, e ao Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro. Eu tinha voltado para o Brasil, estava desempregado e fui procurar lá, mandei um e-mail para o Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro. De imediato me responderam e falaram, queremos te conhecer. Isso foi em 2009, meados de 2009, lá para junho e julho. Me encontrei com os responsáveis do Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro, hoje em dia eles são conselheiros da Confederação Brasileira de Rugby e me fizeram um convite para fazer parte da comunicação da CBRU. Então foi de 2009 a 2013 esse envolvimento. Foram 4 anos e, querendo ou não, com o Estação Rugby Clube, a gente tem um envolvimento ainda muito grande com a CBRU. Então, ao todo aí, em vínculo com a entidade máxima do rugby nacional, 6 anos. Foi a partir de 2013 que tu entraste para o mundo da comunicação, já querendo divulgar o rugby através dos meios existentes? Essa paixão, Rogério, começou, eu lembro muito bem, foi no dia 21 de janeiro de 2011. Fernando Portugal, capitão da seleção de Sevens, num torneio em Vinha del Mar, não podia comentar os jogos pelo Band Esportes. E ele mandou uma mensagem, Virgílio, me cobre lá num torneio de Sevens que ia ter... um europeu de Sevens que ia ter na França. Mas era um campeonato bem pequeno, assim, era um europeu B. E eu falei, então, topo. E eu fui fazer aquele jogo com o Ivan Zimmermann. Eram 2 horas de transmissão no sábado de manhã, das 8 às 10. E foi muito divertido pra mim, eu gostei bastante. Claro, fiquei super nervoso, era a primeira transmissão, era no sábado de manhã. Fiquei super nervoso para transmitir e tal. Mas estudei bastante e deu certo. Final da transmissão, o Zimmermann falou, ó, Virgílio, você leva jeito, por que não vai por essa área também? Falei, por que não? Pensei comigo assim. E ao mesmo tempo eu dava aula numa instituição em São Paulo, que é a FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, e eu tinha uma aluna, a Silvia, que ela, apaixonada por rádio e por televisão, falou que ia fazer um curso de locução no Senac. E ela falou, por que não faz também? E sem saber que eu estava na televisão e tal. E eu falei, pá. E depois dessa Band Esportes da primeira vez, eu fui chamado mais algumas vezes. E eu falei, pá, por que eu não faço mesmo esse curso de locução no Senac? E fui atrás, fui procurar fazer, fiz o curso de locução do Senac, que era um curso específico para radialista, setor locução. E enquanto decorria o curso, eu perguntava para mim, por que eu não faço um projeto de um programa de rugby no rádio? Por que eu não faço um projeto de programa de rugby no rádio? Nesse meio tempo, de 2011 para 2013, eu passei pelo Band Esportes, aí o Antônio Martoni me convidou para fazer parte da ESPN, comentei uns jogos na ESPN também, e em 2012 eu recebi um convite do Fernando Fernandes, que era o antigo produtor do Show do Esporte da Bandeirantes nos anos 80, 90. Os áureos tempos do Show do Esporte, que era o meu programa de domingo favorito. Minha mãe ficava louca, ela ficava vendo desde sinuca de manhã até o apito final no domingo à noite. E aí ele me convidou para fazer parte do Sports Plus, que estava começando um projeto de transmissão de Rugby League.
Rugby League eu não estava muito habituado, mas para quem conhece o rugby, ler um pouco mais as regras e saber um pouco mais do dia a dia, do cotidiano do Rugby League, você fica por dentro de uma maneira muito fácil. E foi um projeto muito bacana que a gente deu início e está sendo levado a cabo agora pelo Vitor Ramalho. Então, aí com a minha vida para o Rio Grande do Sul em 2013, eu falei, pô, agora eu acho que eu tenho tempo para emplacar um projeto para o rádio. E foste tu e a Rádio Estação Web que abriu as portas para o Estação Rugby Clube, para esse projeto de rugby no rádio. Pois é, foi justamente em meados de 2013, a Rádio Estação Web recebeu um e-mail do Virgílio Neto com uma proposta de colocar no ar um programa sobre o rugby, sobre os fundamentos do rugby, trazendo todas as informações, falando com atletas, o dia a dia e tudo mais. Em 20 de setembro, entrou no ar aqui o Estação Rugby Clube na Rádio Estação Web. Dias antes foi feita uma transmissão, né? Foi feita uma transmissão experimental, né? Para marcar já a entrada do rugby na programação, né? Exato, foi assim, Rogério. Eu lembro que em agosto de 2013 a gente trocou esses e-mails. E aí, vamos conhecer, eu vim aqui, conversei, te conheci e tal. Vamos fazer a transmissão experimental. A gente foi lá em São Leopoldo, no Unicinos, e transmitimos a etapa do Rio Grande do Sul do Circuito Brasileiro de Séries Feminino. Então tava lá o Pantufa, tava o Blanquito, tava eu, tava o Rogerão, e a gente transmitiu lá da cabine de rádio da Unicinos, do estádio da Unicinos, aquele torneio, parte daquele torneio. Bom, foi bacana demais. Deu certo, vamos emplacar, vamos fazer o programa. Isso foi no dia 8 de setembro de 2013. Eu tenho até uma foto tirada da fitazinha lá, da primeira transmissão. E em 20 de setembro, aí sim começou o programa, que era feito antes, gravado às quintas para ir ao ar às sextas. Exatamente. E aí, o primeiro horário do programa, o primeiro programa foi ao ar às 8 da noite de sexta-feira. Só que 8 da noite de sexta-feira, quem está em casa? Quem fica ouvindo rádio pelo smartphone? Não fica ninguém. E o primeiro entrevistado do Estação Rugby Clube foi o Guilherme Cogueto, do Farrapos e da Seleção Brasileira. E a gente fez uma entrevista aqui pelo telefone. E eu lembro muito bem que o primeiro programa teve apenas 86 ouvintes. Lembra, Rogério? Eu me lembro. O que já foi uma grande audiência. O que foi uma grande audiência. Assim, para o começo, uma divulgação escassa, que a gente não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo, quanto ia durar e quanto não ia durar. Mas foram 86 ouvintes. E depois daquele programa eu falei, Rogério, não tem como, vamos mudar o horário, porque 8 da noite ninguém está em casa. E aí esse horário foi para 1 da tarde toda sexta-feira. Aí a gente fazia gravava na quinta para ir ao ar na sexta, gravava na quinta para ir ao ar na sexta. Quando chegou em março, o Rogério deu uma ideia, março de 2014, o Rogério deu a ideia, Virgílio, vamos fazer ao vivo. Eu falei, vamos. E aí a audiência estava 400, 450 acessos únicos. Quando chegou em março, 21 de março de 2014, a gente fez a primeira transmissão ao vivo do Estação Rugby Clube, que foi uma entrevista aqui no estúdio com o Moisés Cavaleri do Farrapos e também, de novo, o Guilherme Cogueto do Farrapos. Seis meses depois, o Guilherme Cogueto, que foi o primeiro entrevistado, estava no primeiro programa ao vivo. E foi bem bacana, porque eles vieram pra cá e logo em seguida eles já iam pro aeroporto aqui, que é logo atrás. Para vocês que não têm ideia de Porto Alegre, o aeroporto é muito perto aqui do estúdio. A Rádio Estação Web é vizinha do aeroporto aqui. Exato, é muito vizinha. E eles saíram daqui e vazaram para o aeroporto porque eles tinham um compromisso com a seleção brasileira. Era um amistoso contra a seleção de Misiones, que foi no dia 22 de março. E daquele programa, dia 21 de março, que foi o primeiro ao vivo, de 450 ouvintes, a gente foi para 730 acessos únicos. Então foi uma marca muito bacana. Para mim, em especial, eu fiquei muito feliz. E aí, depois daquilo, acho que só teve um programa que foi gravado e todo o programa foi ao vivo. Virga, ao longo de todos esses programas, desde setembro de 2013 até agora, tem algum Estação Rugby Clube que te marcou? Alguma edição do programa que foi especial para ti? Algumas edições foram muito bacanas para mim, Rogério. Sobretudo, acho que essas de 2015, elas têm sido muito boas, porque é impressionante. Cada vez mais o Manuel Cabral, o Fernando Strongren, agora o Martoni na edição do dia 17 de abril,
foram verdadeiras aulas no início de rugby, assim, dos princípios, dos valores de uma cultura de rugby. E essas de 2015 têm sido muito especiais até agora. Mas destaco algumas edições que foi uma com Antônio Martoni, dia 5 de junho de 2014, que foi muito bacana, que a gente fez aqui. Tu fizeste um programa sensacional porque foi um dia de muita chuva e a antena deu problema lá fora e a gente na híbrida aqui e aquele tempo frio, úmido e o estúdio cheio, tinham vários convidados naquela altura. Essa edição ficou para mim marcada na história, marcada para mim. Outra edição muito bacana que eu lembro com muito carinho é a edição que a gente trouxe todos os capitães das equipes do Campeonato Gaúcho. A gente fez aqui na garagem da casa da Paula, aqui do lado do estúdio, que a gente não tinha espaço para reunir todos, a gente conseguiu esse espaço ali. Foi muito marcante que a gente conseguiu reunir todos os clubes do Rio Grande do Sul, com exceção do Farrapos. E teve uma edição muito bacana para mim, Rogério, que eu não vou me lembrar a data. Mas foi a primeira edição que tu tivesse que comandar o programa, que eu não estava aqui. Que aí eu ouvi de longe, eu estava fora de Porto Alegre, eu ouvi e quando terminou o programa, eu falei, pelo amor, para tudo porque o Rogério sabe tudo. E abraçou a ideia do Estação Rugby Clube. Essa pra mim foi, sem dúvida alguma, a melhor edição de todas. Que legal, que legal. Fico contente. Eu como locutor da hora aqui, eu tô sempre à disposição. Não, pelo amor de Deus, da hora não, gente. É locutor de sempre, da hora. Rogério. Virga, vamos falar agora um pouco da equipe do Estação Rugby Clube, né? Porque além de mim e também do Virga aqui nos estúdios e também de todos os entrevistados, tem também uma equipe que colabora com o programa, trazendo informações de várias partes do país, né? Exato, Rogério. A ideia do Estação Rugby Clube, o principal objetivo do Estação Rugby Clube é unir o Brasil em torno da bola oval do rugby. O objetivo é levar o rugby para todos os rincões do país, através da internet, e disseminar essa cultura de rugby, e que o que o universo do rugby brasileiro saiba o que acontece em cada lugar do país. Aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Nordeste, Norte, que a gente vai chegar lá, Distrito Federal agora. Então isso começou lá em 2013 ainda, com um ouvinte nosso lá de Minas Gerais, que é o Felipe Fraga, que ele ouvia bastante e perguntou se ele podia mandar alguma coisa. E das contribuições rotineiras do Felipe, ele se transformou em colunista, né? Ele tem uma rubrica específica dele lá, que é o Tacho Mineiro. O Manuel Cabral, do portal Mão de Mestre, o Manuel é um português radicado no Brasil, ex-dirigente, ex-árbitro de rugby lá em Portugal, tem uma experiência de vida tremenda. É um livro aberto, assim, uma enciclopédia viva do rugby mundial, que numa conversa com ele assim, eu tive onde o Rugby Sevens nasceu. Meu Deus, ele teve onde o Rugby Sevens nasceu. Então é uma verdadeira aula, toda a conversa que tem com ele. Ele também começou a ouvir o programa e começou a querer mandar contribuições. E a gente começou a conversar bastante e ele tem a rubrica Pátio Lusitano, em 2013. Aí foi o Fernando Strongren, que foi outro ouvinte assíduo do Estação Rugby Clube, que começou a mandar a rubrica do Estação Paulista. E por último, o Lucas Eduardo, por último não, aí teve o Lucas Eduardo lá de Fortaleza, no Ceará, que tem o Rugby Nordeste, que manda as notícias lá do Nordeste. E por último, o Felipe Aguiar, que fazia parte de vez em quando das transmissões aqui dos programas. Também tem o chegando Limão, a apresentar, chegando a apresentar também. O Limão, Bruno Cardoso, tem uma trajetória muito bacana aqui conosco também. Faz parte do nosso dia a dia. E o Felipe Aguiar, o Cata, por último, ele que fazia parte do programa aqui, quando ele podia, apresentou o programa também. O Felipe Aguiar hoje é o correspondente oval. Ele tem uma coluna sobre rugby gaúcho. Dentro do Rio Grande do Sul é engraçado, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul e tem uma coluna sobre rugby gaúcho, mas a proposta do programa é trazer notícia nacional e internacional. E dentro das notícias nacionais, cada lugar do Brasil tem o seu espaço. Que legal, é uma equipe muito grande e uma equipe engajada, trazendo todas as informações do rugby no programa Estação Rugby Clube. Mas além do Estação Rugby Clube, tu também comandas o Drop Estação Rugby Clube nas segundas e quintas, uma espécie de informativo, trazendo as informações do rugby no fim de semana, né? E também no meio da semana, né? Exato, Rogério. Toda segunda e quinta-feira, em edição às 4 da tarde, o Drop Estação Rugby Clube. Um programete lá entre 5 e 10 minutos, falando as notícias, as principais que aconteceram no fim de semana, né? O que vai ao ar às segundas-feiras. E às quintas, o que aconteceu de segunda até quinta.
Então vai ao ar toda quinta-feira, às 4 da tarde, o Drop Estação Rugby Clube. Por que é Drop? Porque Drop é rápido. Você tem que cobrar rápido o Drop, tem que bater rápido o Drop. Então Drop é um programinha curto das principais notícias do rugby que aconteceu no fim de semana e depois do que aconteceu no meio da semana. Tá aí, legal. E além do Estação Rugby Clube e também do Drop Estação Rugby Clube, o Virgílio Neto é a voz das transmissões esportivas de rugby. Nós falávamos minutos atrás da primeira transmissão, que foi experimental, em 8 de setembro de 2013, mas logo depois tomou o caminho às transmissões exclusivas, as jornadas ovaladas da Rádio Estação Web, sob o comando de Virgílio Neto e também toda a equipe do Estação Rugby Clube. O primeiro jogo já como transmissão oficial foi Farrapos e Desterro em Bento Gonçalves, foi isso? Não, Rogério, antes disso, falar de uma dobradinha que pra mim é inesquecível, que foi dias 23 e 24 de novembro de 2013, lá no campo da Rondônia em Novo Hamburgo. É verdade. Que foi a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Sevens em 2013. Foi circuito gaúcho adulto, feminino e juvenil, e que a gente transmitiu lá tanto no sábado quanto no domingo. Sim, os jogos foram 2 finais, dias. foram 2 dias, tanto no sábado quanto no domingo. E foi bacana porque no domingo a gente fez uma dobradinha. Léo Dias transmitindo Ponte Preta e Grêmio, futebol, e nós lá no Rondônia fazendo os jogos finais da etapa de Novo Hamburgo do Circuito Gaúcho de Sevens. Então, quem sabe tenha sido a única dobradinha entre rugby e futebol do rádio no mundo, né? Exatamente, talvez tenha sido mesmo. No mundo, não sei, talvez a BBC tenha feito alguma coisa, não sei. Mas no Brasil, certeza. Rugby e futebol no rádio, dobradinha assim, o Léo falava assim, e aqui escanteio? E eu falava, e aqui? É line pra... Então era muito engraçado, e o Léo assim... E saía gol lá, ele é gol, aí saía, enquanto ele narrava, saía trai, é trai, então um chamava o outro, e era muito bacana, isso ficou marcado pra mim, porque foi uma transmissão que te marcou? Foi uma transmissão que me marcou muito, mas dentro das jornadas ovaladas, que é como a gente chama a transmissão dos jogos de rugby, me marcou muito, claro, essa de Novo Hamburgo do Circuito de Sevens. Mas quando o Rogério produziu a vinheta do Desterro, do Farrapos contra Desterro, que a gente bolou lá, maluco, como se fosse eu doido, o Rogério mais doido ainda, né? Porque eu em casa escrevo o roteiro da vinheta e gravo. E imagino, não, a vinheta vai ser assim, essa tal, vamos ver se o Rogério pega a ideia. Eu escrevo o roteiro e dou risada, né? Dando risada, né? Procurando fazer o rugby... trazer emoção pra vinheta. E fala, Rogério, manda a vinheta pro Rogério, lá a sonora, manda o roteiro da vinheta. Rogério, a minha ideia é essa. E o Rogério, eu só recebo lá no Messenger lá do Facebook, visualizado. O Rogério não responde nada. Aí tá, beleza, pelo menos o Rogério respondeu. Chega meia-noite 10, meia-noite 25, o Rogério responde, olha aí, se ficou bom. Aí tá sensacional, tá extraordinária. E eu vou dormir dando risada de ficar ouvindo aquela vinheta um tempão. E o Rogério fez a vinheta do Farrapos contra o Desterro, que foi um jogo do Super 10, dia 13 de setembro de 2014. E foi um jogaço, foi 28 pro Farrapos, 45 pro Desterro, lá em Bento. Isso me marcou muito, porque eu tava na dúvida se a gente ia fazer ou não por conta da audiência, se ia dar certo ou não, o equipamento e tudo. Mas quando eu mandei a vinheta pro Rogério preparar e bolar tudo, e o Rogério me mandou a vinheta de volta, eu falei, opa, agora não tem mais volta. É ir ou ir. E aquela vinheta ficou demais, e aquela jornada ovalada daquele dia lá em Bento foi recorde de audiência de todo o rugby, da história do rugby dentro da Rádio Estação Web. Realmente, foi uma jornada que marcou bastante, que saiu até em jornal, né? No Exato, jornal da cidade de Bauru, né? Interior paulista, né? Exatamente. A gente foi matéria quando a gente completou, naquele jogo, dia 13 de setembro de 2014, na semana seguinte o Estação Rugby Clube completou um ano no ar. E para celebrar esse primeiro ano no ar, a gente foi notícia do Jornal da Cidade de Bauru sobre esse projeto do Estação Rugby Clube, que é o Rugby no Rádio. Então, na edição do Jornal da Cidade do dia 3 de outubro de 2014, teve meia página do jornal dedicada ao nosso programa.
E daí, depois de Bento Gonçalves, vieram várias transmissões, uma em Ivoti, nós já tivemos também em Novo Hamburgo, como o Virgílio muito bem lembrou. Mas tem uma, aí tu me permite, que me marcou também, foi uma transmissão feita em estúdio, Brasil e Paraguai. Foi. Em que a seleção brasileira estava passando sufoco já na segunda etapa contra a equipe paraguaia, que jogou muito bem aquela partida. Mas teve um try decisivo que marcou praticamente a vitória da seleção brasileira, narrado com maestria pelo Virgílio, que foi sensacional. Ali a gente viu na jogada e também na narração que ali o Brasil ia vencer aquela partida. Pois é, Rogério, eu já não acreditava, foi um try logo, foi acho que aos 36, 37 do segundo tempo, o Brasil estava atrás do placar e aí o Zé fez o try. O Brasil estava atrás do placar, o Zé fez o try, depois teve uma conversão do Grilo e tal, mas foi aos 36, 37 do segundo tempo. Eu não acreditava tanto porque o Paraguai estava... Acreditava, mas a minha crença estava remota ainda. Mas o Brasil recupera a bola na linha das 22 do campo de defesa do Brasil. E o Brasil recuperou a bola e caiu na mão do Zé. O Zé deu um pontapé para frente, lá um chute para frente e conseguiu pegar a bola em vantagem do paraguaio e correu para o try. E aquilo foi marcante porque aconteceu de uma maneira muito espontânea. Eu não acreditava que o Brasil fosse recuperar a bola, porque o Paraguai estava jogando muito com os forwards e jogando muito bem. E o Brasil conseguiu recuperar aquela bola, não sei como. E foi muito bacana porque foi espontâneo. Tava eu, o Cato e o Limão aqui, e eu comecei a narrar e o Cato se empolgou e falou assim, roubou a bola! Então, ao mesmo tempo que tava a narração, o Cato roubou a bola! E dá mais emoção ainda para aquele momento. E foi marcante mesmo, depois eu separei o áudio, coloquei no SoundCloud, e foi muito bacana mesmo, porque foi muito espontâneo e a gente pôde extravasar todas as emoções ali naquele try, e foi uma vitória importantíssima para os Tupis naquele momento, 29 de novembro do ano passado, que por coincidência era o dia do meu aniversário também. Que legal, foi um momento, uma narração antológica do Virgílio Neto, aquele try do Brasil contra o Paraguai, que selou praticamente a vitória brasileira naquela partida. Bom, e agora o Estação Rugby Clube vai ser coroado em setembro, com um grande trabalho que está sendo feito. Vamos para a Copa do Mundo de Rugby. Foi mesmo, Rogério. Era um objetivo antigo que eu tinha de ir para a Copa do Mundo com o rádio. E mandei o application, mandei a candidatura da Rádio Estação Web para a Copa do Mundo de Rugby, para o comitê organizador da Copa do Mundo de Rugby lá na Inglaterra. Eles pediram uma série de documentos, pediram uma série de iniciativas que a gente tinha. E a gente tem um acervo muito grande no YouTube, aqui no acervo aqui da Rádio Estação Web, tem um acervo também no SoundCloud. E o Brasil, por ser um país que ele é prioridade para o World Rugby, né, com o mercado prioridade para o World Rugby, e em função da nossa audiência e da repercussão que os programas da Rádio Estação Web têm e do Estação Rugby Clube que tem no universo do rugby nacional, o comitê organizador local da Copa do Mundo de Rugby na Inglaterra em 2015 nos concedeu autorização para poder estar lá pela Rádio Estação Web em loco durante a Copa do Mundo de Rugby entre os meses de setembro e outubro. Claro que a gente não vai conseguir ficar toda a Copa do Mundo, mas o início dela, a Rádio Estação Web vai estar lá. É uma cereja no bolo de um trabalho, que vai estar ao mesmo tempo que é a cereja do bolo do trabalho, também vai ser um momento em que o Estação Rugby Clube vai completar 2 anos no ar dentro da Rádio Estação Web. E por falar nisso, as portas de completar 2 anos de trabalho aqui na Rádio Estação Web, como é que tu avalias desde 2013 até aqui, o Estação Rugby Clube, todo o teu trabalho aqui na Rádio Estação Web? É uma satisfação pessoal muito grande, Rogério. A gente que... Tu também fala por isso, pode falar também porque é um projeto teu da Rádio Estação Web, e a gente se sente parte da Rádio Estação Web também, claro, a gente... Você me entende no que eu for falar. É uma realização pessoal muito grande, porque somos apaixonados por rádio, somos apaixonados pelo esporte, eu particularmente muito apaixonado pelo rugby, então é uma satisfação pessoal enorme poder desenvolver esse projeto e poder ver que a cada programa esse projeto gera mais e mais resultados. Claro, independentemente do resultado financeiro, é um resultado institucional para a rádio e para o projeto do Estação Rugby Clube muito bacana, e isso não tem preço. Então eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Estação Web, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto do rádio, porque é uma satisfação pessoal imensa poder compartilhar tudo aquilo que a gente acredita através dos microfones aqui da Rádio Estação Web.
Tá aí. Virgílio Neto, radialista, professor de gestão e marketing do esporte, apresenta desde 2013 aqui conosco o Estação Rugby Clube, também o Drop Estação Rugby Clube e, como eu falei, uma das vozes das transmissões de rugby aqui na Rádio Estação Web, levando a emoção do rugby através dos drops, dos tries e por aí vai na programação da rádio de todas as estações. Virgílio, é uma honra contar contigo, principalmente no momento, neste ano em que estamos completando 5 anos de atividades. Muito obrigado pela entrevista e obrigado por estar aqui com a gente, por acreditar nesse projeto da Rádio Estação Web. Rogério, eu que agradeço pela confiança, eu que agradeço pela amizade, eu que agradeço por essa parceria tão saudável que é a Rádio Estação Web com o projeto do rugby dentro do rádio. E quero parabenizar a Rádio Estação Web e ao Rogério Barbosa e a Paula Cardoso também pelos 5 anos da Rádio Estação Web, não só no rugby, mas tem inúmeros programas que contribuem muito para o esporte, para as notícias, para o dia a dia, para a comunidade local. Eu tenho uma honra de compartilhar esse microfone com comunicadores de peso como tu, como a Paula, como o Vicente Fonseca, como o Igor Natush, como inúmeros outros comunicadores. O Getulinho, é uma honra poder fazer parte dessa mesma equipe, se sentir parte dessa equipe. Que sejam os primeiros 5 anos de uma grande trajetória, de uma grande história. E para mim é uma honra estar aqui, lembrando a todos que Estação Rugby Clube, Rádio Estação Web, Cultura de Rugby. Tá aí, obrigado Virgílio Neto, apresentador do Estação Rugby Clube aqui na Rádio Estação Web. E por aqui vai ficando mais uma Estação Entrevista, falando com todos os personagens dessa grande festa de 5 anos de atividades, os comunicadores e ex-comunicadores da Rádio Estação Web. Nós voltamos na próxima semana com mais entrevistas para você dentro desta festa de 5 anos da rádio de todas as estações. Um bom final de semana a todos, um forte abraço, até mais, tchau, tchau. Valeu, Jean. Valeu. Gostou? Muito.